Nós somos geracionais. Você pode dizer isso comigo? Nós somos geracionais. Diga para quem está do seu lado aí: nós somos geracionais. Mesmo as crianças, diga também aí: nós somos geracionais. Porque você produzirá a próxima geração. E você foi produzido por uma geração anterior. Com uma igreja que tem a noção exata de que é geracional, ela precisa mostrar para as pessoas que isso tem importância para ela. Deus, quando Ele colocou essa palavra no meu coração, a herdeiros de um legado, que vai aparecer aí, já está aí, ó. A herdeiros de um legado, foi quando Ele me ministrou sobre o que a minha filha é. Quando Ele me ministrou sobre o que os filhos dos outros são ou estão se tornando. O Senhor ministrava o meu coração porque eu visito muitas casas. Eu converso com muitas pessoas. E automaticamente eu vejo o comportamento do filho de muitas pessoas. Automaticamente eu vejo a atitude dos pais em relação aos filhos em muitas famílias. E eu confesso a vocês que em algumas casas eu saio bastante preocupado, e de outras casas eu saio celebrando, porque Deus tem sido bom. Quando o Senhor falava comigo, foi quando eu li um texto que falava sobre os filhos de Moisés. Quem sabe o nome dos filhos de Moisés? Levanta a mão aí. Só uma pessoa. Como é que são os nomes, Mateus, se tu lembra? Gerson e Eliezer. Você pode repetir aí para gravar? Gerson e Eliezer. Vocês sabem o que eles fizeram na história da humanidade? Não sabem porque sabem quem foi Moisés, né? Você sabe o que seus filhos serão na história da humanidade? Será que os seus filhos serão melhores do que você? Será que os seus filhos irão mais longe do que você? Mas pastor, essa palavra é para mim, eu não tenho filhos. Essa palavra é para ti, irmão. Porque tu tens o privilégio de ouvir ela antes de ter filhos. Quando eu li esse texto, e a gente vai ler juntos agora, o Senhor marcava meu coração, porque Moisés é um dos caras mais extraordinários da Bíblia, um dos caras mais, sábios, um dos caras que mais efetivos foram, um dos caras mais brilhantes da história. Os 10 mandamentos e as leis de Moisés, elas servem até para o direito nos dias atuais, que ainda nos regem. Aí quando a gente vai olhar sobre os filhos desse cara, quando a gente vai olhar sobre a história dos filhos desse cara, eles não foram tão relevantes como ele, mas nós vamos falar sobre isso. Como você está pensando em preparar seus filhos? Pastor, meu filho está passando por um momento difícil, ele está revoltado. Teu filho está revoltado? Será que isso tem a ver com a árvore do vizinho ou tem a ver com a sua? Pastor, meu filho está vivendo um momento, pastor, que ele não quer saber de Deus. Será que isso tem a ver com a casa do vizinho ou tem a ver com a sua casa? Pastor, meu filho não me ama. Meu irmão, será que isso tem a ver com você ou com a casa do vizinho? Sabe, irmãos, quando eu comecei a ler, eu comecei a entrar em parafuso e eu disse para Deus: Deus, vou falar com a pastora para ela pregar na próxima semana. Eu preciso ganhar tempo para eu fazer alguma coisa decente. Então eu vou falar sobre o legado nos filhos de 3 homens de Deus e o legado nos filhos de 3 homens que não eram homens de Deus. E vocês vão ver a diferença nítida no final. Os herdeiros de legado não são homens e mulheres que ficaram prostrados, esperando cair do céu a vitória, mas foram homens
que se dedicaram a ir além e pagaram um preço alto para construir valores na humanidade e em seus filhos. Você pode dizer isso? Construir valores. Seu cérebro vai marcar tudo isso, tá? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, foi quando eu estava lendo a Bíblia e vendo os resultados dos atos de Moisés nos seus filhos. Mas quem eram esses filhos de Moisés? Ou os herdeiros do legado de Moisés? 1 Crônicas 23:13, abre comigo, é importantíssimo. Celular agora está permitido só para ler a Bíblia, tá? Enquanto vocês acham, quando nós começamos a Bola de Neve, os atalaias, eles tinham uma determinação. Toda vez que tu pegasse teu celular, eles iam no teu ombro e eles batiam no teu ombro e diziam aqui não pode vir o celular, aqui tu tá para ler a Bíblia. Aí os caras diziam, mas eu estou respondendo para tua mãe. Responde depois. Era assim, irmãos, quando nós começamos, era faca na bota. Aí o cara dizendo assim, eu estou lendo, eu vou abrir a Bíblia. Tá tudo bem, a Bíblia tu pode abrir, mas se puder trazer a semana que vem de papel. Era assim, os caras saíram daqui chocados. Vamos lá, 1 Crônicas 23:13, diz assim: os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Olha isso. O que eles fizeram? Registrado nas crônicas. O nome Gerson, e desculpa, minha voz está um caco hoje. O nome Gerson vem da expressão hebraica Gershan, que significa forasteiro ali. Pois Moisés declarou: sou peregrino em terra estrangeira. Esse nome simboliza o sentimento de afastamento que marcou aquele período da vida de Moisés. Embora Gerson não tenha tido destaque em sua descendência, a sua descendência ela exerceu um papel importante na adoração e na organização religiosa de Israel. Olha isso. Preservando o legado sacerdotal iniciado por Moisés e continuado através dos levitas. Então Moisés, através do seu filho Gerson, ele teve uma responsabilidade grandíssima na organização do culto, na organização religiosa de Israel, preservando então esse legado sacerdotal iniciado por Moisés. Já o nome Eliezer significa Deus é a minha ajuda. Olha a transição do cara. Primeiro filho significa forasteiro ali, e aí já Moisés em outro momento da vida tem Eliezer, que significa Deus é a minha ajuda, que reflete a gratidão de Moisés pela proteção recebida ao fugir do Egito, após matar o egípcio que o oprimia, o então hebreu que o oprimia. Então o Eliezer é o filho da lembrança da bondade de Deus com ele. Ele já registra no nome do filho a bondade de Deus. E tem gente que bota nome nos filhos, olha na internet aquele filme da Globo, ou o BBB, que ele olhou e disse assim: caraca, que nome, vou botar esse. O legado do teu filho é o pamonha que estava no BBB, por dinheiro, e tu o panaca que bota o nome gastando dinheiro. Vamos lá. Eliezer, ele teve um filho chamado Reabias, e a linhagem de Eliezer é mencionada no livro de 1 Crônicas, detalhando seus descendentes que serviam em cargos importantes, como as guardas dos tesouros sagrados do rei Davi. Olha isso, irmãos, o que representa os filhos desse cara. Mas o que eles fizeram com a marca do legado do pai foi a pergunta que eu me fiz. Eles se tornaram homens que cuidaram da casa do Senhor até o último momento das suas vidas. Não tiveram a mesma relevância do pai, mas deram continuidade no servir a Deus em família.
E aí eu quero que você saiba de uma coisa que o Senhor me ministrou preparando. Você não precisa ser como seu pai ou sua mãe, mas você precisa dar continuidade do seu jeito com aquilo que você recebeu deles. Tu não precisa carregar o peso de fazer o sucesso do seu pai ter continuidade, mas você precisa ter a originalidade, e você precisa ter a capacidade em Deus de não deixar o legado da sua família morrer. Mas pastor, o legado da minha família foi péssimo. Então construa o legado da sua família para os seus filhos. Amém? Vocês estão aqui? Quando eu comecei a olhar sobre esses dois caras, Gerson e Eliezer, eu comecei a pensar, cara, eles são filhos de Moisés, irmão. Eles são filhos do cara das leis bíblicas que nós lemos até hoje. Eu amo o livro de Gênesis, por exemplo. Eu amo, eu sou apaixonado. Agora nas férias eu vou fazer 50 lives explicando capítulo a capítulo do livro de Gênesis, porque eu amo esse livro. Mas os caras nascem dizendo assim: eu sou filho de Moisés, meu irmão. O cara falava com Deus lá, e Deus dava as regras para eles, regras que se mantêm por toda a vida. Como que vai ser para mim? O que eu posso fazer de tão relevante quanto esse cara? Mas os caras, eles foram tão abençoados e inteligentes, que eles discerniram não levar o peso do pai, mas não deixar de construir uma história linda, uma história marcante na humanidade. Eu marquei 3 homens gigantes da Bíblia, além de Moisés, para te falar sobre, rapidamente, esses 3 caras. Eu quero que essa palavra ela seja rápida, porém eu quero que ela seja marcante. Eu vou te falar rapidamente sobre um herdeiro do legado de Davi. Davi gerou Salomão, só o homem mais sábio da história da humanidade. Tem uma palavra que Deus fala a Davi que me marca absurdamente com relação a Salomão. Essa palavra ela me sacode por dentro, porque Davi amava o Senhor mais do que tudo. Ele matava pelo Senhor. E quando ele diz que vai construir para o Senhor um templo, uma casa para o Senhor olha para ele e diz: não, Davi, tu não, cara. A Bíblia diz: tu é homem de sangue, tu tem muita morte nas tuas mãos. O Senhor olha para esse cara, e era o Senhor que mandava ele matar os filisteus, os amonitas, os tantos itas. O Senhor olha para esse cara e diz: não vai ser contigo, camarada. Tu foi maravilhoso, tu foi um homem segundo o meu coração, mas eu não vou construir meu templo com as tuas marcas de sangue. Eu vou te dar um filho. Ou diga comigo assim: eu vou te dar um legado. Esse homem, eu vou torná-lo ele sábio. Eu vou tornar esse homem sábio e fiel. Aí Deus gera, e Salomão constrói o templo com toda a grandeza. A rainha de Sabá, ela vai até Salomão para testar a sabedoria de Salomão, se realmente era divina. A rainha chega até Salomão e ela começa a fazer perguntas difíceis, perguntas que uma pessoa normal não responderia. E ela olha para as respostas dele e diz assim: eu nunca vi nada igual. Esse é o legado de um homem de guerra. É o legado de um homem que matou por ordem de Deus. É o legado de um homem que destruiu exércitos porque Deus ordenou. Mas o filho é o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Depois eu menciono os herdeiros de Jacó, que nós insistimos de chamar de Jacó, o enganador, mas ele já é o Israel, o abençoado, o homem de Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Israel ou Jacó gerou José, o governador improvável, um homem que foi vendido pelos irmãos, que foi tentado pela esposa do faraó, mas que era fiel e que era bondoso. Jacó, o enganador, que nasce agarrado no calcanhar do irmão Esaú, o verdadeiro primogênito.
Jacó, o enganador, ele diz para Deus: Deus, eu não vou levar isso comigo para sempre. Eu não vou ser sempre o enganador. Eu quero mudar. Eu quero prevalecer, eu quero vencer. Esse Jacó paga 14 anos de trabalho para ter suas esposas. E tem o filho do amor, o último filho, o filho da rapa do tacho. Ele tem o filho e ele olha para aquele filho e diz para aquele filho: como eu te amo, cara. Aí o cara sai e eles vendem, os irmãos vendem o filho. E ele tem o filho por morto por toda uma vida. Então ele reencontra esse filho. E esse filho já não vem como um miserável que poderia ser. Esse filho vem em carruagem dizendo: pai, eu prevaleci, pai. Pai, eles tentaram me matar. E eu estou fazendo uma simbologia, tá, irmãos? Porque isso não está na Bíblia. Eles não tentaram, ele não fala que tentaram matar. Mas, pai, tinha tudo para eu morrer. Vou melhorar a história. Tinha tudo para eu morrer, pai. Eu passei por vales, pai. Eu fui jogado, eu fui abandonado, eu fui deixado para trás, pai. Eu fui cair na casa do faraó, pai. Mas eu encontrei um homem de generosidade, uma mulher de generosidade, pai. Então eles, ao invés de me deixar morrer, pai, eles me deram uma estrutura para viver. Só que com a estrutura que eles me deram para viver, pai, eu construí, pai, um legado para ti. Porque eu me tornei o improvável fiel, pai. A esposa tentou corromper contra mim, eu não aceitei, pai. Porque eu sou homem de Deus, eu sou homem de valores. Pai, depois eles vieram com toda a cultura egípcia, pai. Mas eu sei, pai, a quem eu sirvo. Pai, eu sei quem é o meu Deus e eu não me rendo, pai. Eu posso usar roupas, eu posso ter maquiagens egípcias, mas dentro do meu coração, pai, está intacto o José, filho do Deus vivo, pai. Então ele se apresenta para aquele pai. Era para estar morto, era para ser escravo, e ele se apresenta para o pai: pai, está aqui teu servo, o governador do Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque o enganador não aceitou ser enganador. O enganador olhou para aquele erro e a marca do sangue nas mãos. O enganador olhou para o erro e disse assim: eu não quero ser isso para toda a vida. E de repente você está aqui como enganador. De repente você está aqui como usurpador. De repente você está aqui com marcas de sangue. Pastor, mas nunca matei ninguém. Matou sim. Matou emocionalmente, matou espiritualmente. Ah, quantos filhos aqui deveriam correr aos seus pais para dizer todos os dias: pai, como eu te amo, pai. Eu sou fruto da tua bravura. Ah, mãe, como eu te amo, mãe. Eu sou fruto da tua bravura, mãe. Ah, pai, mãe, como eu amo vocês, porque eu sei que vocês erraram, pai. Mas eu queria tirar das tuas costas esse jugo, pai. Porque os teus erros, pai, eles foram uma escola para mim ser melhor, pai. Ao invés de condenar. Por muitos anos eu condenei meu pai. Muitos anos eu condenei meu pai. Essa semana eu estava batendo um papo com o Miguel e tive o desprazer de ver uma pessoa que me causou dores através da vida do meu pai por uma vida. Mas sabe o que é legal de servir a Deus? Eu olhei para ele e tive um olhar de misericórdia. E se ele parasse para me abraçar, eu o abraçaria. Não diria a ele que tive o privilégio de revê-lo, mas diria a ele que eu creio que Deus é capaz de ter misericórdia sobre a sua própria vida. Eu olhei para ele e eu pensei, ainda mencionei o Miguel que está por aí. Eu olhei e disse assim: esse foi um dos que me causou mais dor na vida. Mas eu não o odeio. Porque os erros do meu pai foram escolas para mim. Eu tive uma mãe tricoteira, que não sabe o que é tricô, fazia blusão com agulhas. Meu pai caminhoneiro, com 2 famílias, para não dizer 3. Uma em Esteio que nós não sabíamos e outra aqui.
sustentava como podia, passava dia e noite na estrada, 28, 27 dias na estrada do mês, para mandar sustento para casa. A minha mãe, com toda a bravura, eu fiquei em dúvida se é bravura ou braveza. Braveza é de fúria, mas é bravura, né? Eu olhava para minha mãe, a minha mãe controlava aquele dinheiro, nós comíamos com toda a simplicidade, não era sempre que a Karen chegava, não era sempre que se tinha dinheiro para comprar o que se come hoje em dia. Hoje tu apresenta um café para o teu filho, não tem queijo e presunto, e algumas casas erroneamente não apresentam uma Coca-Cola, o filho olha para ti e diz assim: o que aconteceu? A minha mãe, como não tinha dinheiro, fazia muito bolo. Quem é da casa das mães que fazia bolo toda hora? Levanta a mão. Essas casas eram as casas que a gente passava dificuldade, cara. Pouquinho de farinha, um punhado de farinha, gordura e óleo, fermento. Eles faziam um bolo que a gente comia, se empanturrava comendo. Graças a Deus nunca precisei apresentar bolo para minha filha comer. Sempre teve pão. Mas vi as inúmeras vezes que a minha mãe fazia panelas e panelas de comida, formas e formas de bolo, porque ela dizia que eu comia demais. Querem uma piada para não parecer que eu estou triste por chorar? Querem? Quem quer? Levanta a mão aí. Vocês são os futriqueiros que eu fico impressionado. Uma vez tinha um pão chamado antigamente o pão d'água de quarto. Quem comeu tem história para contar. Comeu, Valéria? Misericórdia. Tu comeu também, irmão? Pão d'água de quarto. Tu pegava no armazém da frente de casa. E a mortadela antigamente, quem comeu mortadela também cortada e contada na grama aí, porque não tinha fatiador? Levanta a mão para nós ver o nível da tua pobreza. Você está sentado ao lado de um pobre, ex-pobre, em nome de Jesus. Aí tu ia no boteco da frente e tu dizia para ele: me dá 200 gramas de mortadela. O cara ia lá, pegava na faca, cortava na faca e sempre tirava um pedaço para ele e comeu, infeliz. E tu ficava esperando louco de fome. Aí tu chegava na minha casa, era o seu Neri. Eu ia no bar do seu Neri e dizia para ele: seu Neri, um pão d'água de quarto e 200 gramas de mortadela. Chegava em casa, minha mãe enlouquecia comigo, porque eu queria comer todo o pão. Um dia ela disse para mim assim: agora eu vou ficar com uma cinta aqui e tu vai aprender a ter educação, a não comer o que as outras pessoas deveriam comer. Tu vai comer a tua parte, tu vai ter educação. Eu vou ficar com uma cinta, eu vou encher esse pão com mortadela. Tu vai comprar no seu Neri meio quilo. Nós vamos colocar meio quilo de mortadela dentro desse pão, e enquanto não terminar de comer, a cinta vai estar cantando nas tuas costas, Fabiano. Eu digo: tá, mas eu tenho chance de comer sem apanhar antes? E ela disse: tu pode comer, tu vai apanhar se tu não comer. Eu sentei, comecei a cartear, peguei um pedaço, olhei para ela e disse: mãe, é bom com meio quilo, fica bom, fica legal, hein? Comi todo o pão d'água de quarto com meio quilo de mortadela. Olhei para ela e disse: era isso, mãe? Guarda a cinta, faz favor. Depois ela fez isso com uma panela de repolho com guisado. Quem já comeu repolho com guisado? Eu amava repolho. E aí quando ela colocava repolho com guisado na mesa, eu agarrava a colher e blum, 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 blum pro prato. E ela olhava e dizia: Fabiano, para, infeliz, tu vai comer toda a comida. Um dia ela preparou uma panela de repolho com guisado toda. E ela pegou a cinta e ela disse: agora tu vai aprender a ter respeito. Eu comi toda a panela de guisado com repolho, mas eu odeio repolho com todas as minhas forças com guisado. Nunca mais de 30 anos que eu não boto repolho com guisado na minha boca. Mas eu aprendi a história. Quem é pobre tem história para contar. José, ele se apresenta como governador do Egito, o improvável governador. Mas teve uma que me chamou a atenção. Abre a tua Bíblia em Lucas 8. Esse nome me chamou a atenção. Lucas 8, versículo 1. Se você não achou, eles vão colocar aqui. Já com Jesus, pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12,
E também algumas mulheres, diga comigo isso, que tinham sido curadas de espíritos impuros e de enfermidades. Olha isso. Andavam os 12 e as mulheres que eram endemoniadas na nossa linguagem atual e que tinham enfermidades, por exemplo, pode ser como a mulher do fluxo de sangue. Elas não ficavam em suas casas simplesmente. Elas continuavam andando com Jesus. Olha isso, cara. Então tinham mulheres com enfermidade, e entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, e diga comigo esse nome, Susana. Vocês vão perceber que na sequência do versículo diz assim: Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e dos seus discípulos. Por que ele registrou Susana, irmãos? E nada mais. Por que ele registrou esse nome chamado Susana e não falou mais nada? Por que ele não falou o nome das outras e muitas outras que contribuíam? Por que ele registrou esse nome? Eu comecei a me perguntar então, herdeiros de um legado, eu comecei a me perguntar: quem são os herdeiros de Susana? Quem é Susana? Não existem absolutamente nenhum registro na Bíblia sobre Susana, mas o registro mais evidente é o registro do legado de Susana. Ao ver Lucas 8, vocês vão perceber que às vezes não existem herdeiros. Ela, por exemplo, não tem esses herdeiros registrados, mas a história das pessoas jamais se apaga. O legado de alguém que marcou a história jamais se apaga. Eu fui fazer algumas pesquisas, e a pesquisa sempre era: quem é Susana na Bíblia? O que fez Susana na Bíblia? Quais são os registros da história de Susana? Quem eram os filhos de Susana? Ninguém tem essa resposta. Não se tem relatos na Bíblia. Não se tem relatos na história sobre essa mulher chamada Susana. O que sabemos é que o legado dessa mulher jamais será apagado. Enquanto Jesus e os discípulos pregavam o Evangelho, ela era uma das responsáveis por sustentar Jesus, sustentar os discípulos. Então, essa mulher, ela pegava o seu sustento e ela ia pagando a conta de Jesus. O que ele vai comer, onde ele vai dormir, com quem ele vai ficar, com o que ele vai fazer. O legado dessa mulher não são os filhos. O legado dessa mulher é a marca que ela deixou na humanidade. Ela é uma sustentadora da obra de Deus. Essa mulher, por onde andar a Bíblia, o nome dela vai ser registrado como uma ex-endemoniada ou uma ex-enferma que sustentava, que pagava a conta de Jesus para ele andar pregando o Evangelho. Sabe quem são as Susanas hoje em dia? Sabe quem são as Susanas hoje em dia? Os dizimistas silenciosos. Os dizimistas silenciosos. Às vezes eu converso com as pessoas e digo para elas: eu não sei se tu é dizimista, mas eu faço um registro. Toma cuidado, porque o dízimo, ele é o Senhor guardando as tuas finanças. E às vezes eu olho as pessoas dizendo assim, elas chegam para mim. Esses dias eu até falei com uma irmã, e a irmã dizia assim para mim: pastor, essa é a primeira parte do que eu pego. E aí eu também vi um irmão, ele dizia para mim que o dízimo dele, a primeira parte, está no veneno, irmãos. Está no veneno, passando por guerra em casa, passando por dificuldade, mas ele diz assim: eu pego uma parte, eu coloco o meu dízimo num papel e eu faço como se eu estivesse entregando uma carta com a minha melhor porção. Então eu coloco ali e eu digo assim: esse é o meu dízimo, essa é a minha honra em devolvê-lo. Essa gente é Susana. Enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou viajando, enquanto eu estou fazendo contato, enquanto eu estou chamando o Salomão para vir aqui, o Salomão, ele faz uma frase que depois eu não sei se ele vai registrar, mas ele faz uma frase e eu disse para ele assim: Salomão, eu quero saber se tu vai me cobrar um cachê ou se tu vai me cobrar uma oferta voluntária.
Então Salomão olha para mim e diz assim: eu não cobro cachê, pastor. Eu não cobro cachê. Eu amo esses caras que não cobram cachê. Porque eu, quando vou pregar em outras igrejas, eu nem menciono a possibilidade de uma oferta. Quem trouxer uma oferta vai ser muito bem-vinda, mas eu nem menciono a possibilidade. E se alguém me perguntar, eu digo: isso nunca foi sobre oferta. Isso sempre foi sobre vocação e chamado. Se eu estou aqui é porque tem uma igreja que patrocina, que paga essa conta. Esse homem olha para mim, então ele diz assim: pastor, vai eu e o meu músico, que vem do Rio de Janeiro. Nós dois ainda, pastor, precisamos trabalhar para pagar a conta. E a gente tem filho, tem colégio, tem tudo que o senhor imagina. Então a gente sempre conversa, pastor, porque a gente precisa de um mínimo para poder se mover de casa e trazer de volta para casa o sustento. Então ele me deu um valor. E ele disse assim: pastor, esse aqui seria o valor ideal. Valor pequeno, tá, irmãos? Um valor baixo. Não é um valor perto do que esses caras ganham aí ao redor do mundo. E eu não vou falar para não expor o próprio Salomão. Mas entre ele e o que o cara vão ganhar, perto do que a mídia gospel ganha hoje, esses caras vão ganhar um pedaço de pão. E ele diz assim para mim: pastor, esse aqui seria o cenário ideal, pastor. O valor ideal para a gente voltar para casa com honra e poder cumprir com algumas despesas que a gente vai ter. Mas deixa eu te falar, pastor, tu queria uma data, tu tens uma data. Se tu não tiver o valor, eu vou estar. Se tu tiver muito menos, pastor, eu vou estar. Pastor, se tu não tiver nada, pastor, eu vou estar. A data tu já tens. Então não te preocupa, pastor. Olha para a realidade da tua igreja e não sacrifica isso. Mas se tu puder, pastor, é o que nós precisamos para a nossa vida em dignidade. Eu disse: Salomão, eu sempre faço menos do que isso, mas eu enxerguei verdade nas tuas palavras, e tu vai ter o que tu acha ser o cenário ideal, porque eu tenho uma igreja próspera e abençoadora, que são vocês. Isso é legado, irmãos. Tem igrejas que eu vou pregar, que tu entra, prega e tu sai com as mãos abanando. Os caras te dão comida e acham que te dá comida para um pai de família como eu, que sustenta a minha casa. A minha renda é a renda que sustenta a minha casa. Eles acham que entrar como um trabalhador que sai da tua casa, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Às vezes eu vou e é um prato de comida, e está tudo bem. Mas eu preciso deixar um legado. Eu preciso marcar a história. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso saber de onde eu estou saindo. Eu estou saindo de uma igreja próspera e abençoadora. Eu tenho absoluta certeza que se eu dissesse para a igreja hoje: eu preciso levantar X para trazer o Salomão, que vai ser uma marca na cidade, vai ser mais uma quebra de cultura. Nenhuma outra igreja jamais estaria o Salomão do reggae em Bagé. Jamais. Porque para eles não é religioso trazer o Salomão do reggae. Salomão é regueiro. Regueiro lembra como é que é o nome do cara? O Bob Marley. Eu gostava do Jimmy Cliff, por isso que eu lembrei do Jimmy na hora. É contraditório. Se eu dissesse para a igreja, eu preciso de R$100 de cada um para trazer, a igreja traria. Mas nós temos prosperidade na nossa igreja. Não precisa pedir para as pessoas. Elas estão trazendo voluntariamente com seus dízimos e com as suas ofertas. Eu comecei a olhar para a história dessa mulher. Eu comecei a pensar: caraca, o que essa mulher fez, cara? Enquanto Jesus pregava o evangelho, ela sustentava. Eu me perguntei: tá, mas quem são os filhos dessa mulher? Não sabemos, mas temos relato do seu legado que jamais será apagado. Marcos 14, versículo 9, a Bíblia diz: eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. O que você fez e faz vai ser contado. O que você fez e faz se lembrarão. Olha para mim aqui, não distrai. O que você fez e faz na humanidade hoje se lembrarão? Ou a tua história vai ser apagada e tu vai ser lembrado como um ranzinza, ou tu vai ser lembrado como um mesquinha?
Ou tu vai ser lembrado como um cara que reclama de tudo na vida, uma mulher que reclama de tudo na vida. Ou tu vai ser lembrado como aquele chorão que chora por tudo, está sempre de barriga cheinha. Como tu vai ser lembrado? Eu lembro da minha mãe, lembro do meu pai. Eu já fui muito além deles, irmãos. Minha mãe parou na 5ª série, meu pai parou na 4ª. Eu fiz 2 faculdades. Meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas simples. A minha mãe do lar, tricoteira. Meu pai caminhoneiro e taxista toda uma vida. Eu trabalhei na 2ª maior empresa privada do Brasil, chamada Bradesco. Minha mãe, uma mulher de fé generosa, uma mulher de oração, uma mulher que me cobrava por estar na igreja. Eu me tornei pastor de uma das maiores igrejas da cidade. Uma das igrejas mais relevantes na cidade e na região. Eu já fui muito além, mas eu marco até hoje os bolos da minha mãe, as comidas da minha mãe, o esforço da minha mãe. Minha mãe, eu estava sempre com a minha roupa passada no roupeiro. Minha mãe, a minha roupa estava sempre limpa. Ela nunca reclamou das minhas cuecas no banheiro. Nem a minha esposa. Ela me olhou atravessado. Hoje de manhã eu botei a roupa, eu olhei para ela e disse: aí, amor? Ela disse: tá bem, tá amassado, eu vou passar, tira aí. Não casou com uma assim? Ora, que Deus faz. Mas depois disso, desses homens e mulheres de legados, eu fui procurar 3 que não são homens e mulheres de legado. 3 que não se sabe o fruto. O primeiro deles é um cara dos que eu mais consumo o que ele faz, chamado Steve Jobs. Os caras que eu mais consumo. Eu sou daquele tipo de pessoa, de repente vai estar olhando aí, tu vai estar vendo: ó, pô, pastor, tem um iPhone, hein? Eu sou daquele tipo de pessoa que eu invisto mais para durar muito mais. Mais para durar muito mais. Eu não sou o cara que tu vai ver consumindo baratinho porque vai durar pouquinho. Eu consumo mais, eu espero, eu pago. Eu nunca tive iPhone 0. Nunca, sempre comprei seminovo, toda a minha vida. Tenho iPhone há mais de 15 anos, nunca comprei 0. Sempre comprei seminovo, tenho a fonte do seminovo na vida. Mas eu pago caro, eu pago em muitas vezes para ter o melhor. E esse é um dos caras que eu mais consumo, chamado Steve Jobs. Aí tem um registro na história de um texto de Steve Jobs, na íntegra, vou ler na íntegra. Lembra que nós estamos falando de legados e de herança. O texto do Steve Jobs: não penso muito em legado. Estão prestando atenção? Não penso muito em legado para as próximas gerações. Penso apenas em acordar de manhã e trabalhar com pessoas brilhantes para criar coisas que, espero, sejam tão apreciadas por outros como são apreciadas por nós. Lembra de Davi? Gerou Salomão, o mais sábio da história. Lembra de Jacó? Gerou José, o governador improvável. Lembra de Susana? Aí vem um dos caras mais inteligentes da nossa era, e ele diz: não penso muito em legado para as próximas gerações. Penso apenas em acordar de manhã e trabalhar com pessoas brilhantes para criar coisas que, espero, sejam tão apreciadas. O que esse cara queria gerar, irmãos? Fama, nome, marca. Uma vez eu estava olhando um podcast do Douglas Gonçalves, e o Douglas diz o seguinte: eu preciso que tu me dê uma resposta rápida. Quando tu pensar nos melhores celulares, tu vai pensar em que marca? Apple. Ele diz assim: quando tu pensar que tu precisa de uma impressora, qual é a impressora que vocês vão lembrar? Lembra o nome aí de uma impressora que se consome muito? Qual? Epson. O nome mencionado foi HP. Eu diria HP, mas a Epson é muito bem lembrado. HP. Sabe o que é isso, cara? Os caras deixaram uma marca.
Quando tu vai comprar computador, o melhor, qual é o melhor computador? Apple. Quando tu vai abrir o teu computador, qual é o sistema operacional que mais se usa na história da humanidade? Qual? Windows. Os caras deixaram uma marca. Steve Jobs não trabalhou para deixar um legado. Trabalhou para deixar uma marca. Aí eu fui atrás de outro cara, chamado Machado de Assis. Quem já ouviu falar de Machado de Assis? Se tu é brasileiro, levanta essa mão, pelo amor de Deus. Senão eu vou achar que tu não foi para a escola. Não fez o quê? O médio? Quem não fez o médio, não levanta a mão. Tá tudo bem, eu vou saber que tu não sabe quem é Machado de Assis. Mas pelo menos tu já ouviu falar de Machado de Assis. E eu fui atrás dos filhos de Machado de Assis. Eu fui atrás da história do Machado de Assis. Olha como essa pregação deu trabalho. Eu fui atrás dos filhos dele. E aí eu registro na íntegra uma frase de Machado de Assis. Prontos? Obrigado, porque ninguém está pronto. Vou sentar. Prontos? Machado de Assis diz assim. Essa frase sintetiza ele. Ele diz assim: não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Machado de Assis, um dos nomes mais citados, das frases mais conhecidas, dos textos mais apreciados, um dos nomes mais marcantes da história do Brasil. Ele diz: não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Sabe como é que esse cara se achava, Wallifer? Sabe como é que esse cara pensava sobre si mesmo? O que nós somos capazes de produzir é miséria, é desprezível. Machado de Assis diz assim: não tive filhos, porque não transmitiria a eles a miséria que nós vivemos, a miséria que nós somos. Esses caras deixaram uma marca, não deixaram um legado. Sabe que quando eu li essa frase do Machado de Assis, porque eu amo citar algumas frases dele, e a última que estou citando foi a frase que mais me trouxe tristeza, porque eu acho ele uma mente brilhante, mas ver essa frase desse cara foi tão frustrante, foi tão desanimador, porque tu não construir filhos, tu não ter filhos porque tu tem medo de transmitir a tua miséria, tu não transmitir isso, é o puro do fracasso, porque tu foi derrotado pelo medo, que é um espírito, a Bíblia diz, o espírito do medo. Porque ao ter filhos, tu vai ter que ser o grande exemplo deles, tu vai ter que ser a grande referência deles, porque senão eles vão reproduzir o teu fracasso, ou eles vão reproduzir as tuas virtudes. Machado de Assis decidiu: não, eu não quero transmitir miséria. O que você olha na TV? O que você lê em livros? Você é do tipo de funcionário que precisa estar sempre sendo repreendido porque está sempre atrasado? Você é o tipo de funcionário que na empresa estão sempre te chamando porque tu não tem responsabilidade? Tu é o tipo de funcionário que toma advertência porque falta por qualquer coisa? Os teus filhos serão a tua herança, o teu legado. Pastor, quer ver um bom homem de Deus? Vai na empresa que ele trabalha. Quer ver uma boa mulher de Deus? Vai na empresa que ele trabalha e pergunta aos colegas quem eles são. Então os colegas vão olhar e vão dizer: negligente, irritado, sem paciência, iracundo, se ira com qualquer coisa, reclama demais, está sempre falando dos outros. Ou então eles vão entrar na empresa, os teus filhos vão perguntar, e aí a resposta vai ser: cara, que presente de Deus. Teu pai e a tua mãe são presente poderoso de Deus para a nossa empresa.
eles são prestativos. Eles sempre têm uma palavra de consolo. Eles são generosos. Eles são amigáveis. Eles são bondosos. Sempre que tu chega neles, tu sai melhor do que tu entrou. Esses são os homens e as mulheres de Deus. Agora, um minuto para pensar com a Amandinha fazendo fundo musical, a vice-campeã da corrida, para tu pensar quem tu é na empresa. Um minuto. Amandinha, arrasa. Opa, tô brincando. Quem tu é se os teus filhos entrarem e perguntarem na empresa? Resmungão? Chato? A esposa olhou para o esposo e fez assim. Eu vejo tudo aqui de cima, irmãos. Tem marido e mulher que eles estão assim pensando isoladamente. Quem tu é? Ele não transmitiu o legado. Machado de Assis não transmitiu o legado. Porque vivia a miséria da alma, não a miséria financeira, porque ele foi longe de ser miserável financeiro. Te achou aí quem tu é? O atrasado, o reclamão, o que se faz contra mim, eu quebro a pau. Isso é gente que precisa vigiar. Você é crente não, diria o André Valadão. Comigo não vai sair assim, hein? Se faz comigo, ele vai ver com quem que ele vai se topar. Gente baixa, gente pequena. Gente sem futuro. Quero estar perto de ti não, irmão. Não quero que a minha filha pense assim. Não quero que a minha filha... Eu digo muito para minha filha, olho por olho, dente por dente é morte. Recebeu maldade e entrega generosidade. E ela tem um senso de justiça aguçado. E eu sou o pior carrapato dela. Eu olho para ela e digo, o quê? O quê? Tu está pensando assim? Esses dias na célula, estamos falando lá, e ela diz assim, eu tenho o meu vigia pessoal. Porque toda vez que eu tento sair do rumo que eu me irrito, ele está sempre me dizendo, o quê? Isso é postura de uma mulher de Deus? Generosidade passou longe, hein, irmã? Se tu soubesse, irmão, olha para mim, a gente já vai acabar. Eu só tenho mais um, até a galera do louvor já pode subir. Se tu soubesse quantas vezes eu sou humilhado. Se tu soubesse quantas vezes eu sou rejeitado, irmão e irmã. Na transição da Bola de Neve para Second House, os caras tentaram fazer com que eu fosse o Rina. Só que todo covarde, olha para mim aqui, todo covarde cita sem citar nome, porque é covarde, é mau caráter. O homem e a mulher de Deus, eles citam olho no olho, sendo verdadeiros. Essa semana eu fiz um aconselhamento, foi muito legal, cara, porque eu ouvi uma frase que eu não esperava. No final, o irmão, ele olhou para mim, o filho da mãe não está nem aqui, está aí. Ele olhou para mim e ele disse assim, pastor, eu quero desabafar. Sorria, seu canalha, aí para a igreja. Ele olhou para mim, irmãos, e ele está com a gente acho que uns 4 anos, Edu, por aí. Ele olhou para mim no final do aconselhamento, foi maravilhoso, a gente teve um tempo maravilhoso de mesa. E ele olhou para mim e disse assim, eu quero desabafar. Eu pensei, essa hora, velho, 10 horas da noite, irmão. Eu digo, o que será que vem? Tomara que seja com a Lidiane. Tô brincando, não pensei isso. Ele olhou para mim e disse assim, teve um tempo em que eu não me senti amado por vocês.
puxa, aquilo entrou como uma espada no meu peito. E ele disse assim para mim: essa não é a realidade atual. Hoje eu me sinto amado, mas teve um tempo que eu não me senti amado por vocês. E eu disse para ele: eu quero te pedir perdão. E ele disse: mas não precisa, pastor, eu sou curado. Ele disse: não, mas eu quero te pedir perdão. E quero te ensinar uma historinha agora. Quando a gente começa relações, a gente não é robô que o cérebro programa. E a programação do Windows lá, como é que é o nome do cara que criou o Windows? Quem sabe o nome do cara que criou o Windows? Vocês precisam ler mais. Bill Gates. Eu já sabia, Bill Gates. Um dos maiores bilionários do mundo. Está na Forbes como bilionários há décadas. Quando eu olho para essa história, eu pensei imediatamente: deixa eu te contar uma historinha, porque eu vou te deixar uma marca como esses caras da Windows deixaram. Quando tu começa uma relação, o Windows não é programado para dizer assim: confia plenamente, imediatamente e entrega tudo, até a chave da tua casa como credibilidade. Quando a relação começou contigo, eu não confiava em ti. Eu não sabia quem tu era. Eu não sabia de onde tu tinha vindo. Eu não sabia a tua história. Eu não sabia os teus feitos. Mas aí os dias foram passando. E eu comecei a ver que tu era um homem de generosidade. Eu comecei a ver que tu era um homem de boas palavras. Então eu comecei a confiar em ti. E hoje eu te dei a possibilidade de te sentir amado. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas às vezes elas querem ter tudo de ti, mas o que elas te entregam é um cartão de crédito com uma fatura vencida. Não tem boas histórias, não tem um bom legado, não são confiáveis e querem de ti todo o amor. Uma vez uma irmã saiu da igreja porque ela dizia que eu tinha os meus preferidos. Ela dizia: não, mas ele tem os preferidos, aqueles em quem ele confia, e eu não sou das preferidas dela. Sabe o que aconteceu com ela? Ela saiu da igreja. Ela deveria ser confiável? Eu deveria confiar nela? Confiaria ou não confiaria? Se por uma divergência ela saiu da igreja, ela era confiável? Palmas para o Fabiano, que não confiou na pessoa que não deveria confiar. O legado a gente deixa nos nossos filhos e em quem nos cerca. O último cara que eu separei chama-se Getúlio Vargas. O que esse cara foi no Brasil? Aleluia, tem uns que estudaram. Ensino médio. Que criou a CLT. Está aqui, está registrado aqui. Conhecido como o presidente mais longevo do Brasil. Getúlio Vargas, vamos lá. Getúlio Vargas governou o Brasil por mais tempo, por um total de 18 anos. Lembra que nós estamos falando de herdeiros e de legados. Sendo o presidente mais longevo da história do Brasil, ele chegou ao poder em 1930 e implementou uma série de políticas populistas, como a criação do Ministério da Educação, a consolidação das leis do trabalho. Repete aí: consolidação das leis do trabalho, a CLT que tanto amam alguns e que é odiada pelos autônomos. Quem são os filhos do Getúlio Vargas? Fiz uma pesquisa rápida. Não foi um estudo, mas eu li muitos artigos sobre ele. Mas eu fiz uma pesquisa rápida. Quem são os filhos do Getúlio Vargas? Texto rápido. Os filhos de Getúlio Vargas, Manuel e Lutero, tiveram vidas marcadas por eventos trágicos e controvérsias políticas. Enquanto sua esposa, Darcy, continuou numa fundação que leva seu nome após a morte do presidente. Após a morte de Getúlio Vargas, que cometeu um suicídio em 1954, Manuel se afastou da política e também se suicidou em 1997. Um filho suicida, outros controversos. Com um tiro no coração, Manuel se suicidou, seguindo o exemplo do pai.
Lutero, envolvido em escândalos políticos, enfrentou a forte oposição de jornalistas e foi apontado como mandante do atentado da rua Toneleiro, outro filho dele. Embora não tenha sido indiciado, sua neta Alzira assumiu a presidência da Fundação Darcy Vargas após a morte de sua mãe. O neto de Getúlio Dornelles Vargas Neto também se suicidou com um tiro em 2017, tornando-se a terceira geração da família a ter esse destino: o suicídio após o suicídio do pai. Pastor, eu já pensei em me suicidar. Pastor, eu já pensei em tirar minha própria vida. Irmão e irmã, se os seus filhos ouvirem isso, os seus filhos poderão dar continuidade nisso. Pastor, eu sou um ex-usuário de drogas, pastor. Se os seus filhos ouvirem a sua história, sem uma mudança de postura de quem serve a Cristo, eles vão levar dentro dos seus ouvidos o registro para o cérebro de um fracassado que reproduz outro fracassado. Nós falamos aqui de Steve Jobs, Machado de Assis e Getúlio Vargas. As pessoas amam condenar Davi o adúltero, mas que gerou Salomão, o mais sábio da história. As pessoas amam condenar Jacó, o enganador, mas que gerou o governador improvável do Egito. Irmãos e irmãs, se tu é um preguiçoso, se tu é uma preguiçosa, tu transfere esse legado para os teus filhos. Irmãos e irmãs, se tu é um homem ou uma mulher de Deus negligente com a obra de Deus, tu transfere a negligência para os teus filhos. Irmãos e irmãs, se vocês são relaxados com a obra de Deus, vocês transferem esse legado de relaxamento para os seus filhos. Irmãos e irmãs, se vocês são pais queixosos, os seus filhos não serão filhos gratos. Irmãos e irmãs, se vocês são mau exemplo no seu trabalho, os seus filhos não serão bom exemplo no seu trabalho. Quem você é diante de Deus, quem você se tornou diante de Deus. Pastor, eu sou um cara que eu falo e as pessoas não acreditam, pastor, porque eu menti muito na vida. Seu filho também não acreditará. Pastor, eu tenho jogado a minha vida aos pés de Jesus, porque está passando por uma crise, porque nos dias bons não joga a vida aos pés de Jesus. Pastor, estou passando uma crise com os meus filhos. Pode ter certeza, os teus filhos te olham e não encontram segurança. Porque se eles encontrassem segurança, então quando eles te abraçassem, eles estariam num lugar seguro. E naquele lugar seguro eles saberiam que nada nem ninguém poderia afetá-los. Pastor, estou passando por uma crise no meu casamento. Pode ter certeza que está faltando credibilidade do outro lado. Tua esposa não te dá a tua credibilidade que tu merece, ou que tu conquistou uma falta de credibilidade. Seu marido não vê credibilidade em você. Eu te convido a ficar em pé. Tem gente que não está nem me olhando mais. Genial isso. É o teu legado, não é o meu. Porque quando você se levanta, você pode dar um sinal a Deus de quem você tem se tornado. Você pode ser um escravo do trabalho. Você pode ser um escravo das emoções. Você pode ser um escravo dos estudos. Tem gente que estuda e nunca para. Você pode ser uma pessoa excelente no trabalho, mas péssimo pai e péssima mãe. Os filhos não convivem com você. Os filhos não querem estar juntos. Você pode ser excelente amigo,
e péssimo marido. E você tem que ser excelente marido para ser um excelente amigo. Você pode ser uma pessoa generosa fora e mesquinha dentro. Você pode ser alguém considerado dentro de casa exigente demais, mas você pode estar ensinando um legado para a próxima geração. Você pode ser uma pessoa que exige dos seus filhos que eles leiam a Bíblia, mas ele não te enxerga com a Bíblia na mão. Você pode ser alguém que fala da Bíblia, mas que os seus filhos não te enxergam aqui dentro como um registro dela. Vocês estão ouvindo? A pergunta que eu te faço para nós orarmos e encerrarmos o culto e termos um tempo de oração aqui é se você tem deixado um legado para a próxima geração.